Graça e a paz, irmãos. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui juntos, mais uma vez, reunidos, né, na presença do Senhor. E com a oportunidade de estarmos no templo, estarmos com as portas abertas. Cada dia que nós temos essa oportunidade, irmãos, eu fico feliz porque é só quem esteve aqui fazendo louvor sem ninguém e só nós aqui transmitindo sabe o quanto é precioso a vida dos irmãos aqui, como é maravilhoso podermos estar aqui juntos, né? Independente se nós podemos estar com maior número ou menor número, mas nós estamos aqui reunidos, né? Na presença do Senhor. Aqueles que também nos acompanham, sejam bem-vindos. Aqueles que nos acompanham online neste culto, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor nesta noite. Eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 139. Livro de Salmos, capítulo 139, versículo 1 e 2. Salmo 139, versículo 1 e 2. Salmos 139, versículos 1 e 2. Se você tiver dificuldade, é só pegar a sua Bíblia e abrir no meio da Bíblia, você já vai cair no livro de Salmos. E depois é só procurar o capítulo. Capítulo é o número maior, versículos, números menores. Então a gente fala porque às vezes tem pessoas que não sabem ainda. Amém? A palavra do Senhor de hoje, ela nos diz: Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Amém? Tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe penetras os meus pensamentos. Você consegue imaginar um Deus que conhece profundamente o nosso interior? Ou melhor, do que você próprio. Deus conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos próprios. Às vezes, nós achamos algo e nós ainda estamos achando errado. Sabe por quê? Porque quem nos conhece melhor é Deus. E você consegue perceber o privilégio de ter um Deus que acompanha cada passo nosso, que acompanha cada passo seu. Não para te vigiar, nem para te acusar, mas para te dar um sustento, um suporte para aquilo que você passa, pelas situações, por aquilo que acontece com você. E simplesmente porque o Senhor te ama. Porque esse que nós estamos falando, este que sonda o nosso coração, este que olha para nós, a palavra diz que Ele nos ama, que Ele nos conhece. Deus nos conhece, né? Ele conhece os nossos gostos, Ele conhece as nossas preferências. Ele é maravilhoso. E como é bom nós podermos servir e adorar a este Deus maravilhoso. Então eu e você não estamos aqui somente para nos reunirmos aqui como uma comunidade, mas nós estamos aqui porque Deus idealizou a mim e a você. Nós estamos aqui porque Deus fez realmente a minha vida e a sua vida, e Ele nos permitiu estarmos aqui. Diz a palavra, para louvor e honra do seu nome. Nós estamos aqui para prestar culto a Ele, para adorar a Ele. Nada do que eu faço, nada do que eu possa apresentar nesta noite aqui, se tocando um instrumento, ou se cantando, ou se você que está aí congregando, assentado no banco, se pregando aqui à frente, nada daquilo que eu faço, se eu não fizer para o Senhor, se eu não fizer com este propósito, eu estou perdendo totalmente o meu tempo. Mas quando eu faço com o propósito de adorar aquele que é digno, quando eu faço com o propósito, o Senhor nos abençoa. Eu quero te convidar para você se colocar de pé, para que nós possamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque Tu tens um propósito para a minha vida, porque Tu tens um propósito, meu Pai amado, para a vida de cada um aqui. Senhor, muito obrigada, porque ninguém aqui foi criado por acaso. E também nós não estamos aqui por acaso. Eu sei, ó Pai, que o Senhor nos criou para louvor e honra do Teu nome. Senhor, eu sei que Tu nos conhece, Tu nos sondas. E
O Senhor sabe tudo aquilo que existe, como nós estamos nesta noite diante da tua presença. E eu sei também, ó Pai, que o Senhor me permitiu estar aqui, e eu sei que o Senhor conta, meu Pai, com cada um aqui, para adorar e glorificar o teu nome, mas para também ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero te dizer nesta noite, eis-me aqui, Senhor, que eu possa ser, juntamente com esta igreja, o canal do fluir do Senhor, oh meu Pai amado, para que outras pessoas sejam atraídas até a Ti. Senhor, não existe outro propósito nas nossas vidas, não existe outro propósito, se não sermos canal do fluir do Senhor, se não sermos canal do fluir do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos, meu Pai amado, oh Senhor amado, peças que sejam utilizadas, Senhor amado, para atrair outras pessoas a Ti. Em nome de Jesus. Quero te convidar para que você aplauda ao Senhor Jesus bem forte nesta noite. Aplauda ao Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E que nesta noite o nosso louvor seja para atrair a presença do Senhor. O nosso louvor seja para atrair a glória do Senhor sobre as nossas vidas. E que nós sejamos testemunhas daquilo que o Senhor tem para realizar. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. E eu quero declarar que enquanto nós vamos louvar com este cântico, a glória do Senhor você vai ver e vai sentir nesta noite, neste lugar. Vamos louvá-lo. Aleluias. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluias! Glórias ao Senhor! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mil. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluias! Glórias ao Senhor! Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Que realmente o Senhor possa tocar na sua vida, na minha vida, tocar na vida dos nossos irmãos que estão acompanhando conosco, em nome de Jesus. E nós vamos declarar que o nosso Deus é um Deus
grande, tremendo, um Deus exaltado, um Deus que é merecedor de receber toda a honra e toda a glória. A Ti quero render, meu Pai amado, louvor. A Ti quero render a adoração, meu Pai amado, nesta noite, Senhor amado. Oh, chega até o trono da graça, vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar ao nome do Senhor Jesus. Ori candelesuia lamanas. Glórias, aleluias, glórias, aleluias.
de ti, Senhor. Quero mais de ti, mais do teu amor, mais de ti, Senhor. Vou mergulhar no rio do Senhor, em suas águas lava o meu interior. Flui Espírito, flui Espírito, flui Espírito. Águas limpas. Aleluias. Que o teu Espírito Santo possa fluir nesta noite, neste lugar, meu Pai. Através, Senhor, dos louvores, através, meu Pai, da palavra, dos testemunhos. Que haja o fluir do teu Espírito Santo. E tudo aquilo, meu Pai, que impede. Tudo aquilo, Senhor amado, que faz com que o teu Espírito não tenha liberdade nesta noite, neste lugar, possa cair por terra. E que nós tenhamos, meu Pai, livre acesso até o coração do Pai. Sabemos que nós não somos merecedores, mas nós te pedimos, ó Pai, que a tua misericórdia nos alcance nesta noite, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando, vamos continuar exaltando ao nome do Senhor Jesus, declarando aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Glórias a ti, meu Pai. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, meu Pai. Nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, ó Pai. Queremos, Senhor amado, render a ti, Senhor amado, todo louvor, toda a honra, meu Pai, nesta noite. Oh, Senhor amado, e que nós possamos, Senhor, declarar que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Meu Pai, que nesta noite, Senhor, aqueles que estão aqui e que podem, Senhor amado, neste momento, apresentar a sua família, apresentar, meu Pai amado, oh, Senhor amado, e tem orado e tem pedido ao Senhor, eu quero, meu Pai, que em nome de Jesus, Senhor, possa acontecer.
A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Aleluia, Senhor. Abençoa, meu Pai. Abençoa o lar de cada um. Recebe esta bênção aí na tua casa também nesta noite. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Senhor, abençoe o meu lar. Senhor, abençoe o meu lar. Aleluia. Levante as tuas mãos neste momento para que nós possamos orar. Antes de nós ouvirmos também a palavra que será ministrada nesta noite, eu quero abençoar em nome de Jesus a tua vida, a tua casa. Eu quero te abençoar para que neste momento, quando nós vamos ouvir mais da palavra de Deus, que esta palavra venha de bênção sobre a minha e sobre a sua vida, venha de bênção sobre a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós sabemos a certeza de que o Senhor é aquele que pode nos abençoar, porque sabemos que, meu Pai amado, através do Senhor nós recebemos, ó Pai amado, realmente soluções para problemas, nós recebemos, meu Pai, auxílio, nós recebemos do Senhor, ó Pai, e em nome de Jesus eu quero te pedir que tu possas abençoar, meu Pai, as nossas vidas, abençoar, meu Pai, a vida daqueles que estão agora, meu Pai amado, também ouvindo, Senhor amado, essa transmissão deste culto, cultuando conosco, em nome de Jesus. Abençoa este lar, Senhor, que em nome de Jesus a palavra que será entregue agora, ela não volte vazia, mas ela penetre, meu Pai, nos nossos corações. Abre a nossa mente e abre o nosso entendimento, Senhor amado, para compreendermos aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações nesta noite. Senhor, todo o atrapalho, toda a barreira, tudo aquilo que impede, meu Pai amado, o agir do Senhor possa cair por terra. E se ainda existem irmãos que virão até a tua casa, meu Pai amado, que ainda não chegaram, estão atrapalhados,
falhados ou atrasados, que o Senhor os traga, meu Pai. Se ainda existem pessoas, ó Pai amado, que se prepararam, Senhor amado, para ouvir este culto, para participar deste culto, amado, pela internet, e algo está acontecendo, essas pessoas não estão, meu Pai, ali conectadas. Eu tenho certeza, meu Pai, de que o Senhor tem algo preparado nesta noite, mas também eu sei, ó Senhor amado, que o diabo tem trabalhado e ele tem achado brechas para, Senhor amado, agir e para impedir, meu Pai amado, a ação do Senhor. E em nome de Jesus, eu quero me levantar com a autoridade, Senhor amado, que não é minha, mas é do Senhor, para repreender e te pedir, ó Pai, que seja, meu Pai, liberado, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas sejam alcançadas nesta noite, meu Pai amado, através da palavra que pode transformar e pode modificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, vocês podem assentar. Quero pedir a vocês que fiquem atentos àquilo que o Senhor vai falar nesta noite. Você que acompanha também pela internet, sente-se aí no teu sofá, na tua casa, onde você está, e fique atento àquilo que o Senhor vai falar ao teu coração. Não saia, não vá fazer outra coisa, não. Fique aí para cultuar conosco, em nome de Jesus. Wellington. Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. A passagem também está escrita no livro de Isaías, capítulo de número 38. Também está sendo referenciada segundo o livro de Crônicas, capítulo 32. Vamos ver rei, servo do Senhor, que ousou mudar uma tradição. Vamos ver um dos poucos reis de Israel que foi contrário à vontade do povo e decidiu fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Amém? Irmãos, acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías chamou
clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Eu quero aqui, antes, ilustrar, quero aqui justificar, porque eu disse que Ezequias foi um homem, foi um rei, que mudou uma tradição da época em que vivia. Ele ousou a ir contra a vontade do povo. Nós vamos ver na história dos reis de Israel. Acredito que muitas pessoas estão também nos assistindo através dos nossos canais das redes sociais. Também que muitos não estão familiarizados com a leitura da Bíblia. E às vezes é um pouco estranho quando você começa a ler os livros dos reis. Porque ele começa a falar de um rei, mas ele lembra de que outro estava no poder. Então a Bíblia, para que nós possamos nos identificar, ela sempre começa dizendo: no ano que reinava rei tal em Israel, começou em Judá a reinar outro rei. Porque o reino de Israel estava dividido em duas nações. As nações, né, as tribos do norte que formavam o reino de Israel com sua capital Samaria, e as duas tribos de Judá, Benjamim, formavam o reino do sul, Judá com a capital Jerusalém. Por isso nós vemos muitas vezes dois reis reinando ao mesmo tempo. Nós vemos a história dos reis de Israel, praticamente todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E muitos no reino do sul também foram maus. Mas Ezequias talvez tivesse sido o melhor rei do reino do sul. Depois, né, da divisão de Israel em dois reinos. E esse rei que escolheu andar retamente diante do Senhor, em determinado momento adoeceu, e uma doença de morte. E o Senhor manda que o profeta Isaías lhe dê uma mensagem pesada de se ouvir. Ele diz assim: olha, diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Imagina o que pode estar passando na cabeça do rei Ezequias neste momento. Talvez ele pudesse estar se sentindo injustiçado por ter sido um rei zeloso aos seus próprios olhos. Um rei que mudou a história daquele povo com seus feitos e agora recebe a notícia de que brevemente morrerá. Mas, ao invés dele ficar se lamentando, ao invés dele tomar aquela atitude de que agora eu vou fazer tudo o que eu não pude fazer antes, como muitos têm feito nos dias de hoje, estão achando que estamos chegando no fim daquilo que não fizeram, ou que não fizeram de errado, é isso que é o pior, decidiram fazer agora. Já que vamos todos morrer, já que é o fim mesmo, então agora eu vou aproveitar para fazer tudo que eu não fiz. Esses dias eu estava vendo um pastor pregando, ele falava assim: olha, quando chegou a pandemia, não que eu tenha ficado feliz com o que aconteceu, porque milhares de pessoas morreram, mas eu vi uma ponta de esperança de que as pessoas se convertessem. E devido a este momento de fragilidade do ser humano, tantas pessoas morrendo, as pessoas iriam voltar para Cristo, as pessoas iriam mudar as suas vidas. Mas ele diz assim: eu acho que eu me enganei. No começo houve ainda uma certa mudança, houve ainda um esboçar de uma mudança de atitudes, mas logo isso veio abaixo.
logo as coisas começaram a se tornar como era, ou até mesmo pior. Porque nós temos visto aí tantos crimes acontecendo, tantas barbaridades acontecendo, e nós imaginávamos que as pessoas estariam mais sensíveis à voz do Senhor, as pessoas estariam mais receptíveis ao Senhor, mas tal fato talvez não tenha acontecido, ou nós não estamos enxergando isso acontecer. Mas Ezequias, a palavra do Senhor diz que ele fez ao contrário. Ele volta seu rosto para a parede e ora ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Ezequias, até de uma forma autojustificativa, né, vamos dizer assim, para se autojustificar, que era merecedor de viver um pouco mais, ele tenta lembrar o Senhor dos seus feitos no passado. E por que eu digo que ele ousou mudar uma tradição? Porque nós temos visto os reis anteriores que os outros reis foram maus. Seu pai foi um mau rei, seu avô foi um bom rei, seu bisavô foi um mau rei, e assim por diante. Todos eles tiveram algo em comum durante o seu reinado. Capítulo 29, segundo livro das Crônicas, nós vamos entender um pouco melhor sobre essa tradição que era comum entre os reis de Judá. A palavra do Senhor diz lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, e diz que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. Diz aqui que ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. Ele disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso nem ofereceram holocausto do santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. E aqui, Ezequias começa a lembrar o povo porque eles estavam sendo perseguidos pelos reis das nações da Assíria. Porque o Senhor estava suscitando tantos inimigos contra Judá e Israel. Porque se você for lembrar, qual foi a mensagem que Deus deu para Moisés levar para Faraó? Deixa meu povo ir para prestarem culto no deserto. Deixem meu povo ir para eles cultuarem a mim. Foi esta mensagem que Deus deu para Moisés levar ao Faraó. Diante da negativa do Faraó, Deus enviou as pragas no Egito até que
Faraó libertasse aquele povo. E o Senhor cuidou daquele povo durante 40 anos no deserto, o tempo que eles estiveram no deserto. E o Senhor também tirou do meio daquele povo aqueles que eram apenas escarnecedores, eram apenas murmuradores, eram pessoas que não viam nada de bom no deserto, eram pessoas que não acreditavam que Deus os levaria para a tal terra prometida. Ficaram no deserto aqueles que não aceitaram, aqueles que não tinham, não enxergavam nada de bom, aqueles que não viam nada de positivo naquilo que Deus tinha feito. Cada momento de dificuldade, no Egito era assim, no Egito era assado, e não tiravam de dentro de si o Egito, por isso eles não puderam entrar à terra prometida. Mas o Senhor estabeleceu ali um lugar para eles adorarem ao Senhor, um tabernáculo. O Senhor deu todas as diretrizes, o Senhor proveu tudo que era necessário para que eles construíssem esse lugar, que seria um lugar de culto perpétuo, aonde os sacrifícios eram constantes. As lâmpadas não poderiam se apagar jamais, o incenso não deveria parar de queimar, e foi exatamente ao contrário o que aquele povo fez. Eles simplesmente abandonaram o culto ao Senhor. Quando ele descreve aqui que eles deram as costas para o Senhor. E o pior de tudo, além deles terem dado as costas para o Senhor, eles colocaram deuses estranhos no templo do Senhor. Além deles deixarem de cultuar ao Senhor, eles substituíram Deus vivo por deuses feitos por mãos de homens. E isto acendeu a ira de Deus. Por este motivo, aquele povo estava sendo perseguido, estava sendo levado ao cativeiro, como foi no Reino do Norte. Tiveram suas posses levadas, foram misturados com outros povos, adquirindo assim outros costumes. Nós não estamos aqui falando da religião, da fé de ninguém. Mas se tem algo que o Senhor abomina, é a idolatria. É adorar a outro a não ser o Deus vivo. Adorar a qualquer um que não seja o único Deus verdadeiro. E isso foi a ruína daquele povo, do povo escolhido por Deus. Mas Ezequias propôs no seu coração mudar aquela história. Ele propôs no seu coração que ele começaria o seu reinado fazendo algo que os seus pais deveriam ter feito e não fizeram. Primeiro de tudo, Ezequias chama os levitas. Os levitas, eles eram todos aqueles que serviam o templo do Senhor. Hoje, nos dias de hoje, nós pensamos que levitas são os músicos, aqueles que fazem parte do louvor na igreja, mas isso não tem nada a ver com os levitas daquele tempo. Os levitas, os legítimos levitas, quando Deus os instituiu, eram aqueles que tinham o ofício de trabalhar na casa do Senhor. Eles não faziam outra coisa a não ser trabalhar exclusivamente para o Senhor. E para fazer tal ofício havia uma exigência: a santificação. Não era possível entrar na presença do Senhor, não era possível tocar em nada que estava dentro dos termos ali do tabernáculo, do templo, sem haver a santificação. Se alguém entrasse, se alguém tocasse nas coisas santas do Senhor, o castigo era a morte. E foi uma ordenança dada por Deus, a santificação. Então Ezequias propõe a restauração do culto ao Senhor, mas ele sabia que antes de
qualquer coisa, deveria haver a santificação daqueles que estariam encarregados de executar a obra do Senhor. Então os levitas e os sacerdotes foram chamados, convocados para a santificação, para depois poderem entrar no templo, tirarem de lá tudo aquilo que era abominável. Os ídolos, as estátuas, aquela serpente metal que Moisés fez no deserto. Tem uma passagem que eles estavam passando por um lugar no deserto e as víboras, as cobras mordiam as pessoas e as pessoas estavam morrendo. E o Senhor mandou que Moisés fizesse uma estátua, né, uma serpente metal, e todo aquele que fosse picado por uma víbora tocava naquela estátua e ela era curada. Mas não era aquela estátua que curava, aquela imagem da serpente tinha uma outra representação. Mas até isso fizeram o quê? Um objeto de adoração dentro da casa do Senhor. Mas Ezequias estava disposto a mudar uma tradição que já estava na sua família há muitos anos. Por que já estava na sua família? Porque quem tinha o poder de mudar essa situação eram os reis. Os reis não podiam exercer a função sacerdotal, mas eles davam as diretrizes. Quem colocou a idolatria dentro do reino de Israel? Quem foi o rei que permitiu que a idolatria fosse estabelecida? Salomão. Porque teve muitas mulheres de muitas nações, e para agradar essas mulheres, ele mandava ali edificar bosques em homenagem aos deuses de suas esposas. Nós sabemos que todos os reis vêm da linhagem de Davi. Então isso passou a ser o quê? Como se fosse uma tradição da sua família. A adoração a outros deuses passou a ser comum. Tanto que nós vamos ver na história dos profetas, Isaías nem tanto, mas Jeremias, Ezequiel foram profetas que profetizaram contra Israel por causa da idolatria, pregando o cativeiro que estava por vir por causa da idolatria. Mas eles não ouviram o Senhor. Eles deram as costas para o Senhor. Por isso foram levados para a Babilônia. Essa história antecede ainda o cativeiro de Judá. Nós estamos vendo a história de um homem, de um jovem, 25 anos, que ousou mudar a tradição da sua família. Ousou mudar uma tradição. Por isso nós entendemos que tradições familiares, elas não vão salvar ninguém. A sua família pode ser totalmente evangélica. Todos podem crer em Deus, e isso não fará de você salvo em Jesus. Se você não se converter a Jesus. A sua religião, a sua família pode não ter religião nenhuma. Isso não vai mudar. Isso não vai fazer de você melhor ou pior do que ninguém. As tradições familiares, elas não servem para nos salvar daquilo que o Senhor Jesus veio nos livrar, que é a condenação. Mas Ezequias estava disposto a mudar isso. Ele propôs a restauração do culto ao Senhor, mas para isso era preciso antes santificar suas vidas. Os levitas, os sacerdotes, tinham que passar por esse processo de santificação para depois poder fazer a restauração do templo. A restauração que ali envolvia a retirada daqueles ídolos, a retirada das estátuas,
os utensílios da casa do Senhor que foram profanados, sendo usados em cultos a outras divindades. Tudo isso porque Ezequias tinha um propósito: promover um avivamento no reino de Israel, no reino de Judá. E esse avivamento só seria possível se o povo abandonasse as suas práticas pecaminosas. Isto serve para nós como exemplo, como base daquilo que nós almejamos para a nossa vida espiritual. Você tem desejo de servir ao Senhor? Se nós temos o desejo de servir ao Senhor, fazer parte do ministério da igreja, não dá para começar a fazer nada sem antes passarmos pelo processo da santificação. Santificação é um processo contínuo. É um processo contínuo que nós começamos e nunca paramos. Você vê, aí, então você imagina como que um rei, porque um rei fez todas essas coisas, tirou todas as estátuas de lá de dentro, as imagens, santificou os aparelhos, tudo aquilo que fazia parte do culto ao Senhor, derrubou os bosques que eram em homenagem aos deuses estranhos. Ele fez uma reforma total no reino de Judá. Como agora Deus vira para ele e diz: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mesmo Ezequias promovendo as mudanças, trazendo de volta o culto ao Senhor, havia algo nele ainda que deveria ser mudado. Não é porque ele foi um rei temente ao Senhor, que fez grandes obras, que ele era irrepreensível. Esse é um problema que nós temos que aprender a lidar. Muitas das vezes porque nós estamos ocupados na obra do Senhor, porque estamos cheios de tarefas, porque estamos fazendo grandes coisas na casa do Senhor, nós achamos, nos colocamos numa posição de irrepreensíveis. Muitas das vezes nos preocupamos com as coisas grandes, mas temos pequenos defeitos que nós deixamos de lado. Coisas que para nós podem ser pequenas. Uma pequena falha que eu tenho. Pode ser um pequeno vício. Uma pequena mania que eu tenho, mas isso para o Senhor é grande. Isso incomoda o Senhor a ponto de chamar-lhe a atenção, como foi com Ezequias. Porque o Senhor avisaria Ezequias que ele estava preso. O Senhor tinha, assim como Ele tem, cuidado por nós. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. E a palavra do Senhor diz que Ele repreende aquele a quem Ele ama. Então, se o Senhor fala com você nesta noite, é porque Ele te ama. É porque Ele não quer ver você se desviar da presença dEle. Por isso Ele fala: olha, você tem feito tanta coisa na minha obra, mas isto que você faz não me agrada. Conserta. Talvez a morte que Jesus tenha falado, que Deus tenha falado, esteja falando neste momento, não seja a morte física, mas seja a pior delas, que é a morte espiritual. O Senhor não quer que você morra espiritualmente, mas algumas feridas, vamos dizer assim, são feridas que, se não tratadas, vão gerar morte. Vão gerar morte espiritual. E é por isso que o Senhor chama a nossa atenção nesta noite, para que nós coloquemos a nossa casa em ordem. Não importa quem seja você.
que você esteja meramente, seja um mero espectador do culto desta noite, ou se você seja um graduado, um pastor, não importa. Independente da nossa posição, todos nós temos que manter a nossa casa espiritual em ordem. Porque a qualquer momento, irmão, qualquer momento, o Senhor pode chamar, pode nos recolher. Quantas pessoas partiram? A gente com medo do Covid, mas morreram de outras coisas, não esperávamos. Estavam guardadas dentro de casa, não tiveram contato com nenhuma pessoa, mas simplesmente foram recolher. Nesta noite, o que o Senhor está nos alertando é para nós estarmos com a nossa casa espiritual em ordem. Não importa quem somos nós, não importa em que nós estamos envolvidos. Nenhum de nós somos irrepreensíveis diante do Senhor. Talvez até aquela obra que Ezequias fez, aquela restauração no templo, tenha feito ele se encher, tenha feito dele uma pessoa altiva. Eu estava lendo lá, capítulo 29, capítulo 32, quando ele fala da doença, o autor do livro das crônicas, acredito eu até que não seja o mesmo autor do livro dos reis. Ele dá a entender que o motivo dessa doença de Ezequias foi o fato de seu coração se exaltar. Está lá no capítulo 32, no versículo 24 a 25. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, orou ao Senhor, o qual lhe falou, lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração sei-se antes ou depois de Deus tê-lo curado. Mas o escritor aqui faz esta observação. Então havia um motivo para Deus falar para Ezequias: olha, Ezequias, põe a tua casa. Mas quando nós vemos um aviso desse da parte do Senhor, nós entendemos que é algo que ainda pode ser mudado pelo próprio Deus, se houver o arrependimento, se tiver a mudança de atitude. Ezequias era um jovem rei, era jovem. E nós, quando somos jovens, nós tomamos, muitas das vezes, atitudes precipitadas. Nós não temos muito tempo, não queremos esperar, muitas das vezes, o tempo oportuno para as coisas acontecerem. E acabamos tomando decisões que nos levam para longe da vontade de Deus. Muitas decisões podem ser acertadas, mas muitas também, principalmente erradas, podem não surtir o efeito naquele momento, mas pode ser algo mais para frente vai nos trazer problemas. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias cometeu um erro logo depois disso. Que lhe custaria ao reino de Israel um preço muito alto. Depois que Ezequias é curado, a palavra diz que ele recebeu embaixadores da Babilônia. Talvez orgulhoso pela sua riqueza, porque Deus prosperou Ezequias por conta das suas reformas, por conta do cuidado que ele teve com a casa do Senhor, com o templo do Senhor. A palavra diz que Ezequias foi próspero. Ele foi um rei que juntou muitas riquezas para Israel, para Judá. E devido a essa grande riqueza, também como Deus lhe curou, outras nações aproximaram, fizeram uma aproximação com este rei.
E ele, de uma forma vacilante, a Bíblia diz que ele recebeu os embaixadores da Babilônia, mostrou tudo que tinha dentro do... Tudo. O profeta Isaías, chegando lá no casa do rei, viram aqueles homens indo embora, perguntou para ele quem eram esses homens. Ele disse que você mostrou para ele tudo. O coração naquele momento cheio. Mas talvez não seja cheio daquilo que Deus desejava que fosse. Ele talvez se achasse responsável pela riqueza do seu reino. E ele mostrou tudo. Mostrou suas riquezas. Mostrou tudo que havia dentro do palácio. Deve ter mostrado também seus aparelhos de guerra. Quantidade de soldados que tinha. E Isaías lhe chama a atenção. Isaías lhe chama a atenção, voltando lá para o segundo livro de Reis. Ele disse para que voltou contra Israel. E aquela profecia se cumpriu. Foram levados nobres. Primeiro foram levados os nobres e os ricos daquela cidade para a Babilônia. Depois foram levados os outros como escravos. Muitos foram mortos porque não serviam. Por isso, precisamos estar atentos. Às vezes tomamos decisões em nossas vidas que parece que para nós hoje é a melhor decisão, é uma decisão acertada, mas que vai nos trazer problemas para o futuro. Por isso que o Senhor diz para você nessa noite, diz para nós, põe tua casa em ordem. O Senhor diz para nós, põe a tua casa em ordem, é porque algo em nós não está de acordo com a sua vontade. Por menor que a mim apontar o erro de ninguém, a mim só cabe fazer o autoexame. Só posso olhar para mim e enxergar os meus defeitos. E ver se se é aquilo que o Senhor está requerendo de mim, que haja mudanças. Só cabe a mim olhar para mim mesmo. Cabe a mim olhar para minha esposa, para os meus filhos. O meu filho eu corrijo. Mas nós temos que ensiná-los. Olha, você precisa ver essa situação. Isso que você faz, será que agrada ao Senhor? Eu estava brincando com a minha filha e ela fala, não, papai, o papai do céu não gosta que faz isso. Mas na mente dela era coisa assim que não tem nada a ver. Ela já usa. O papai do céu não gosta que faz isso. É verdade. Se nós ensinarmos os nossos filhos que Deus não se agrada de que nós façamos coisas erradas, quem dirá nós? Quanto nós temos que nos policiar? Quanto que nós temos que refletir, olhar para nós e enxergar aqui, e ver aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor? Talvez seja uma coisa mínima, mas que para o Senhor profundamente é algo que possa acender a ira do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos avisa. Olha, isso não está de acordo, eu não gosto disso. O Senhor vai falando, o Senhor vai falando. É o momento que Ele age. É o momento que Ele age. Então nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado. Temos vivido dias difíceis. Devido a essa situação que nós estamos passando, nós vemos tempo de você se consertar com quem você não fala, com quem você não se dá bem, com quem você tem alguma coisa contra. Talvez não dê tempo. O que vai ser depois? Por isso o Senhor nos fala nessa noite. Ordem. Isso é para todos os dias. Todos os dias nós temos que colocar a nossa casa
em ordem. Nós temos que viver com a nossa casa em ordem. Nós temos que estar preparados para qualquer momento. Se formos chamados pelo Senhor, estarmos com a nossa vida em ordem, para que nós não venhamos profetas, muitas pessoas que iriam enganar. Por quê? Porque essa é a forma do diabo trabalhar, enganar-nos. Dizer que aquilo que era, não, aquilo era para aquele tempo, hoje as coisas não são mais desse jeito. Nós acabamos aceitando porque é mais fácil. Mais fácil estarmos em concordância com o mundo. É mais fácil do que ficar comprando briga com a família. Quantas pessoas não aceitaram a Jesus, não se decidem por servir a Jesus por causa da tradição familiar, como eu estava falando. Uma pastora Cléia pregou esses tempos atrás, ela foi a primeira a se entregar a Jesus e sofreu o dano por isso, mas acredito que ela não tenha se arrependido pelo que tenha passado, não é verdade, pastor? Porque ela teve o prazer de ver sua mãe e o seu pai salvos em Jesus Cristo. Agora, quantas pessoas não conseguem tomar essa decisão? Ah, mas se eu agora for servir a Jesus, se eu agora for fazer parte desta igreja, a minha família não vai me aceitar, a minha família vai me rejeitar. As tradições da sua família não podem te salvar. Essa é uma escolha que você tem que fazer. Essa é uma escolha que cabe a nós. É uma decisão pessoal. A palavra diz que pai não salva filho. Filho também não salva pai. Salvação, ela é individual. É uma decisão pessoal. Agora, você quer ter a sua casa em ordem? Comece pela santificação. Comece entregando a sua vida para Jesus. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus lhe mostrar para onde Ele quer te levar. A palavra do Senhor, ela nos limpa. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, vocês já estão limpos pela palavra. Vós já sois limpos pela palavra. Quando você começa a ouvir a palavra do Senhor, você começa a entender que muita coisa na sua vida está errada. Você começa a deixar aquilo de lado. É a palavra do Senhor te limpando. É a palavra do Senhor te santificando para a sua casa estar em ordem. Então eu quero encerrar essa palavra para que você, um pedido para que haja uma reflexão. Todos nós façamos uma reflexão das nossas vidas. Nenhum de nós aqui somos irrepreensíveis. Se houver algo em nós que não agrade ao Senhor, arde dentro. Mesmo que isso seja algo importante para nós, nós temos que tirar isso de nós para que nossa casa esteja em ordem. Para que a nossa casa esteja limpa, apta para ser morada de Deus. Amém? Quero convidar o Gabriel para estar fazendo a oração nessa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? A Deus. A palavra do Senhor, ela nos preenche. A palavra do Senhor nos liberta. Ela nos liberta, amém? Ela nos libertou. Por isso hoje somos livres. Por isso hoje você é livre. A glória de Deus. Vamos orar? Entendeu essa palavra esta noite? Entendeu a necessidade? Entendeu a responsabilidade que você
Você entendeu o compromisso que você tem que ter com você mesmo? Compromisso com a sua mente, com o seu corpo. Responsabilidade de se alimentar espiritualmente pela palavra. Um processo. Processo. Como todo processo tem seu. Então, não queira pular fases. Passe o tempo de aprender a palavra. É o tempo determinado. Todos os dias. Constante. E não é fácil. Mas nós oramos a Deus, crendo que o teu Espírito está no meio de nós. E o teu Espírito habita em nós. Crendo que o Senhor é um Deus que nos ouve. Crendo que o Senhor é um Deus de respostas. Crendo que o Senhor é um Deus que faz. E crendo na tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Pai amado e Pai querido, que onde o Senhor está, algo ali acontece. Nós não temos dúvida que o Senhor está neste lugar. Nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor está aqui, porque o Senhor foi chamado para estar aqui. Esse culto é para o Senhor. É para a adoração do teu nome. É para engrandecermos ao teu nome. Por isso, Senhor, em nome de Jesus. E assim como o Senhor já manifestou do seu poder através dos louvores, da mensagem, eu te peço, manifesta através dessa oração. Não somente na vida de quem está aqui, mas sobre a vida de todos aqueles que me ouvem. Teu Espírito, Senhor, vai de encontro. O teu Espírito visita, confirmando e afirmando a palavra ministrada esta noite. Espírito Santo de Deus que tem o poder de nos convencer, fazer a gente querer aquilo que a gente não quer e achar que queremos. Espírito Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a vencer, ó Pai amado e Pai querido. Todos os dias, todo o tempo. Nosso eu, nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Alinha-nos, ó Deus, dentro da tua vontade. Pai querido, talvez não suportaríamos se tomar algumas atitudes erradas. O Senhor sabe, Senhor, que não iríamos suportar o dia de amanhã se hoje tomar algumas atitudes pelas nossas próprias vontades. Então molda-nos para que venhamos entender que renúncia é necessário e nos leva a viver a tua soberana vontade. Que o não é necessário e nos leva a viver a tua soberana vontade. Que eu não aceito, eu não quero, eu vou recuar, eu vou parar. Nos leva a viver a tua soberana vontade. Nos leva a um caminho, Senhor, que pode ser apertado, estreito, mas tem sim, ó Pai, vida eterna no final. Mas tem sim resultado de vitória. Senhor, como foi falado aqui, essa pandemia diante de tantas situações e perdas, muitos, ó Pai, poderiam e deveriam ter voltado para o Senhor quebrantado desesperadamente. Mesmo diante das perdas, ó Pai, mesmo diante do sofrimento, por falta da tua palavra, temos nos aprofundado ao erro. Senhor, sem saber, sem saída, nós não conseguimos voltar. Mas hoje eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que ouviram esta palavra, inclusive a mim. O teu Espírito fortalece e joga por terra todo espírito imundo,
toda feitiçaria, toda maledicência, toda impureza de mente, toda mente cauterizada, em nome de Jesus. Todo engano de Satanás, ó Pai amado e Pai querido, que caia por terra, que haja liberdade, Senhor, em nome de Jesus, que a voz, ó Pai, que não saia, ó Pai, que o corpo, Senhor, que se sente amarrado, aprisionado, Senhor, seja livre para poder voltar, adorar, exaltar ao Teu nome, que todo cativeiro, Senhor, seja despedaçado, Senhor, que as portas do inferno não prevaleçam, meu Pai, que a mente, Senhor, que está presa, Senhor, por aquilo, Senhor, que o Satanás já levou, ó Pai amado e Pai querido, pela imundície deste mundo, Senhor, pela falta de ouvir a Tua palavra, pelo distanciamento, Senhor, pela falta de encorajamento, Senhor, para abrir, ó Pai, nas lives, ó Pai, e a mente distante de Ti, Senhor, tem sido influenciada, que a partir de hoje, em nome de Jesus, o Teu Espírito, que é poderoso, vá de encontro e alcance essa mente, alcance esse corpo, tira e quebra toda prisão espiritual, em nome de Jesus, que haja liberdade de expressão, Senhor, para Te adorar, para meditar na Tua palavra, e encorajamento da parte do Teu Espírito Santo, para não desistir, Senhor, quando Satanás vier e diz, você não vai conseguir, volte para trás. Tantas pessoas têm tentado, têm se levantado e caído, porque o pecado está falando mais alto, os desejos da carne têm falado mais alto. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tira todas as escamas dos olhos, ó Pai amado e Pai querido, toda a cegueira espiritual, traga vida onde já se perdeu, esperança onde acabou, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero Te pedir, para que o Senhor console os corações, ó Pai, daqueles que tiveram percas, ó Pai amado e Pai querido, ainda durante essa semana e durante essa pandemia. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito é consolador. Pai, em nome de Jesus, assim como a Maria Teresa, Senhor, pediu oração, eu sei que não é ela a única, Pai. Hoje mesmo, Senhor, tivemos notícia de vários que já faleceram. Mas nós oramos, ó Pai amado e Pai querido, por cada familiar e amigo, Senhor, que sente esta dor. Para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vá de encontro, consola cada coração. Porque tem coisa que só o Senhor faz. Mas nós cremos no poder da oração. Nós cremos naquilo que o Senhor foi feito para fazer. Aquilo que o Espírito Santo de Deus foi ordenado para fazer. Tu és consolador, ó Pai. Cada um, Senhor, que sente esta dor de perda hoje. Tantos que a gente já soube, tanto aqueles que a gente não sabe. Mas que o Teu Espírito Santo, de forma poderosa, adentra nos lares. Eu não peço para tirar o choro pelo riso, Senhor, porque há tempo para todas as coisas. Tem tempo de chorar também. Mas não deixa, Senhor, no mundo espiritual, Satanás se aproveitar da situação. Trazer sua depressão, trazer sua tristeza, sua angústia sem fim. Que essa pessoa, Pai amado e Pai querido, entenda que há um tempo para todas as coisas. E assim um novo começo para a vida dela. Que não é o fim para ela. Ela perdeu sim alguém que ama. Mas ela está viva e ela não pode desistir. Ela está viva e ela tem que perseverar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, encoraja esta pessoa porque achou que perdeu um ente querido. E também sua vida está perdida. Mostre para ela que ainda há esperança para ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor tem um novo. Que o Senhor quer continuar com ela. Que aquilo que o Senhor não fez, porque não tinha mais o que fazer na vida daquele que se foi. Que ainda há esperança do Senhor para fazer sobre a vida dela. Que
ela entenda de um novo começo da parte do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Caio. Graça e paz, irmãos. Que eu possa ter te abençoado grandemente através desses louvores, através da palavra também. É motivo de alegria nessa noite eu estar hoje aqui. Eu quero ler o versículo que eu compartilhei nessa madrugada no grupo da igreja. Isaías, capítulo 12, verso 4. Você não precisa abrir, só acompanhe no telão. Isaías 12, 4. E você aí que nos assiste, você pode somente ouvir o que o Senhor tem para nós. Diz assim, esse texto. Naquele dia vocês dirão, louve o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Amém? Hoje, a Igreja Missionária do Jardim São Savério está completando 39 anos. É motivo de alegria para nós, porque muitas pessoas passaram por essa igreja. O Gabriel ainda brinca. Quem nunca passou pela igreja missionária desse bairro? Realmente, motivo de alegria estarmos aqui hoje, completando esse aniversário, sabendo que grandes coisas fez o Senhor por nós. E é com alegria que nós podemos dizer, estamos aqui para louvar e invocar o nome do Senhor a cada dia que você vem. Por isso não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de fazer Deus presente no seu coração. Amém? Quero lembrar aos irmãos, na quinta-feira, às 10 horas, tem um programa Conectados na Fé, com a pastora Cláudia, em que ela traz uma mensagem, cânticos, para tocar o seu coração. Sintonize a rádio, uma rádio web, você pode acessar o seu celular através do site e pode baixar o aplicativo da rádio, que é mais fácil até de acessar. Isso eu deixo anotado, vou deixar anotado nos comentários aí dessa live. Bem, também te convido, nessa noite, antes de ir embora, trazer o teu dízimo, a tua oferta, colocar aqui no altar do Senhor, após o encerramento do culto. Não deixe de fazer isso, porque eu tenho convicção, tenho certeza que o Senhor irá honrar a tua fé se você fizer isso. Porque quando nós semeamos, o que nós semeamos, nós colhemos. O Senhor faz multiplicar isso na minha e na sua vida. Sim, na sua vida está aí. Amém? Vamos ficar em pé para encerrarmos? Nosso próximo culto na quarta-feira, às 20 horas. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por este culto. Que cada dia o Senhor possa operar bênção sem medida nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos ir aos nossos lares, guardados e protegidos de todo mal. Que nada e ninguém possa nos atrapalhar, ó Pai. Que o Senhor possa nos livrar dessa doença que tem assolado muitas vidas, que tem tirado muitas vidas, ceifado muitas vidas. Que o Senhor possa nos proteger
na graça e na paz do Senhor. Possamos retornar no próximo dia de culto para receber bênçãos sobre nossas vidas. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.